Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença. Nós vamos começar a defesa da dissertação de mestrado do candidato Saulo de Oliveira Garré, que vai apresentar uma avaliação experimental do desempenho aerodinâmico de pequenas turbinas eólicas confeccionadas em prototipagem 3D. É o primeiro trabalho experimental que eu oriento em mestrado, né? Então é uma estreia para mim também e uma estreia para o Saulo, né? Quero agradecer muito a presença da banca, o professor Dr. Alexandre Laptinsky de Paula, nosso convidado externo ao PROMEC, o professor Luiz Rocha, o nosso coordenador do PROMEC e na banca como membro do nosso programa de pós-graduação, e o professor Dr. Francis França, nosso colega do PROMEC também. Agradeço muito que vocês tenham aceito o nosso convite e contribuído aí para a defesa do Saulo. Saulo, uma boa apresentação. Obrigado. 45 minutos, mais ou menos 5. Certo? Tá, tudo bem. Acho que um pouquinho mais para mais do que para menos. Vou tentar falar o mais rápido possível. Bom dia, pessoal. Como a professora falou, meu nome é Saulo Garré, eu sou engenheiro agrícola e hoje estamos aqui reunidos então para me apresentar para vocês a avaliação experimental do desempenho aerodinâmico de pequenas turbinas eólicas confeccionadas em prototipagem 3D, e essa foi a minha dissertação então durante o mestrado. Bom, inicialmente eu fiz um organograma para a gente ficar mais situado, então. Primeira parte, introdução, e a gente vai falar na introdução apenas de aerogeradores de pequeno porte, então todas essas relevantes aqui são aerogeradores de pequeno porte. Depois, na segunda parte, a metodologia são só protótipos e, por fim, resultados, conclusões e trabalhos futuros. Bom, na introdução eu vou falar sobre motivação, objetivo, características, a legislação, curva de potência e o mercado para aerogeradores de pequeno porte, aqui como o nosso começo, então, aqui da apresentação. Bom, a motivação. Duas coisas foram os principais motivadores do trabalho. Projeto e construção de um pequeno aerogerador com segurança inerente e a imprecisão da curva de potência informada por fabricantes de aerogeradores de pequeno porte. Com isso, já podemos falar sobre os objetivos, que são exatamente predizer a curva de potência a partir de testes de laboratório e contribuir com o projeto de pesquisa informando as características aerodinâmicas do protótipo. Bom, o projeto de pesquisa do CNPq, então, o qual estamos vinculados, alguns membros aqui, eu, a professora Adriane e o pessoal lá da pós-graduação da Engenharia Elétrica. Tá, esse projeto de construção de um pequeno aerogerador com segurança inerente foi a dissertação da Valdirene Verdun, que hoje, infelizmente, não pôde estar presente, né? Bom, a Valdirene, ela, durante a dissertação dela, ela fez o trabalho sobre esse aerogerador, que é um aerogerador conceito. E é um pouco diferente dessas turbinas aqui, não vou entrar muito nesse mérito, porque a gente analisou aqui a avaliação experimental a característica aerodinâmica da turbina só. A gente não analisou a parte da elétrica, que depois é que a gente vai saber o carregamento e outras demandas que a gente vai saber depois que eles terminarem a parte experimental deles lá. Bom, outras motivações importantes aqui é a geração descentralizada com maior qualidade e menor perda, a possibilidade de proporcionar energia elétrica a localidades isoladas, oferecer uma alternativa para a matriz energética brasileira e o mercado em expansão. E, como um último objetivo aqui, determinar o perfil de velocidade do túnel aerodinâmico. Seguindo, assim, um pequeno histórico, então, um breve histórico. Bom, a energia eólica extraída através de pás eólicas não é novidade, né? Surgiu há 200 anos antes de Cristo, já se usava isso na agricultura, né? Para moagem de grãos e para drenagem. Mas, para a geração de energia elétrica, a gente foi ver isso em 1888 em Ohio, que foi um aerogerador de 12 kW. Foi o primeiro catavento para a geração de energia elétrica. Depois, no início do século XX, os Estados Unidos, vendo que isso era viável, começou a difundir essa tecnologia em fazendas e residências rurais, até pela dificuldade de conseguir chegar nessas fazendas com a energia elétrica. Então, se tornou mais fácil utilizar os aerogeradores. E aí, entre o século XX e a Segunda Guerra Mundial, nesse tempo a gente tem um hiato histórico que para se falar um pouco de aerogeradores de pequeno porte, tornando então a falar com a escassez de óleo combustível
durante a Segunda Guerra Mundial. Então a Dinamarca começa a investir em aerogeradores de pequeno porte. Essa possibilidade que a Dinamarca voltou, né, tornou a investir, então mostrou a possibilidade de gerar energia novamente através de aerogeradores de pequeno porte e culminou na fabricação dos aerogeradores de grande porte. E em 2010, agora, para a gente ter noção da importância dos aerogeradores de pequeno porte, né, tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos e aponta que 443 megawatts de potência instalada oriundas de aerogeradores de pequeno porte. Sendo que, claro, os Estados Unidos com 40% e a China com 37%. Ou seja, contribui com 77% de toda a fatia. E no Brasil a tecnologia ainda é embrionária e com experiências pontuais. E por isso estamos trabalhando aqui, estamos trabalhando no projeto CNPq para tentar melhorar e acabar com essas experiências pontuais e tentar finalmente implantar a tecnologia. Bom, as definições então, de classe, divide-se em mini e micro aerogerador, e aí uma gama de potência, massa, diâmetro do rotor e altura do cubo, são as suas diferenças, e também diferem-se em eixo vertical e eixo horizontal. E aí temos uma gama de equipamentos aqui, sendo que o que se destaca mais atualmente no mercado de aerogeradores de pequeno porte é o rotor com 1 até 4 pás. Aqui um pequeno comparativo, né, do aerogerador tradicional com os meus protótipos, com o que eu fiz em laboratório. Então, a gente tem o hub e as pás. A única coisa que eu vou ter igual a um aerogerador de pequeno porte tradicional é o hub e as pás. Né? Depois aqui o conjunto do Leme eu não vou ter, o que vou ter próximo do conjunto do Leme, que a gente trabalhou, que foi a oscilação do ângulo de torção aqui das pás, depois eu vou falar sobre isso, e aqui a parte da elétrica, né, que está trabalhando com o alternador, e aonde vai aqui a nacelle, onde guarda todos os componentes. E aqui eu fiz uma adaptação na torre de conexão aqui, que nada mais é que um tripé de câmera. Depois eu vou explicar melhor sobre essa formatação aí, só para a gente fazer um comparativo, já uma breve introdução nos protótipos. Sim, a legislação. Então, a gente tem o Comitê Técnico 88 como órgão supremo. Dentro do Comitê Técnico 88, a gente tem 25 países participantes, mais 13 observadores. Bom, o Brasil é um dos países observadores representado pelo COBEI. As normas regidas pelo Comitê Técnico 88, que dizem respeito a aerogeradores de pequeno porte, é a IEC 61402, que são os requisitos de projeto, aqui sim, só para concepção de turbinas. Essa IEC 61402 é para concepção. E essas outras duas aqui sim, para medições. Só que essas medições, essas normas referem-se a medições, e inclusive o Inmetro no Brasil recomenda utilizá-las, mas elas se referem a medições a campo, ou seja, com equipamentos reais, não em laboratório. Em laboratório, o que se faz é uma adaptação da 61412.1, utilizando o anexo H dela, e aí tu consegue fazer algumas coisas em laboratório, mas ainda não se tem uma norma específica, uma metodologia específica para se, a partir de testes no laboratório, conseguir gerar uma curva de potência. Isso não existe. Aqui então a curva de potência, a gente tem, então dentro da curva de potência típica, a gente tem a velocidade de partida, que é quando parte a turbina, o mínimo. Aqui é onde a turbina é projetada para trabalhar. Então, potência nominal e velocidade nominal é onde ela é projetada para trabalhar, e a velocidade máxima, que é a velocidade de corte, onde ela é retirada de funcionamento, ou pelo controle do ângulo de passo, ou pelo conjunto de Leme, pelo conjunto do Leme. E aqui ela oscila, então, quando o ângulo de passo ou o conjunto do Leme faz ele percebe a rajada, né, do vento, então, ou que aumenta muito, passa muito da velocidade nominal, então ele começa a agir aqui para tentar muda a posição do ângulo das pás, e aí o escoamento continua sendo o mesmo na turbina, então ela continua recebendo o mesmo ângulo de escoamento. E isso aí impede que ela cisale, né? Aqui o mercado, para nós finalizarmos essa primeira parte, então o mercado, a parte de introdução, finalizamos agora. Então o cenário extremamente otimista, alavancado pelo esforço governamental para difundir a tecnologia através do sistema de compensação. Bom, as pesquisas, aquela pesquisa feita que mostrou 443 megawatts também aponta, faz uma previsão para 2020, 750 megawatts de potência instalada através de aerogeradores de pequeno porte. E, de acordo com o que eu li, e alguns autores também ressaltam isso,
que a normatização e a padronização através dessas normas, tu consegue fomentar a implantação de tecnologia, no caso de aerogeradores de pequeno porte. E, visando isso, o Ministério de Minas e Energia encomendou um estudo do CEPEL, que é o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, para saber as características de um potencial consumidor. Essa pesquisa, inclusive, essa aí é a primeira parte, eu apresento aqui a primeira parte dessa pesquisa, ela ainda está online ainda, quem quiser acessa o site do CEPEL pode votar lá. E o perfil, então, desse consumidor. Até R$10.000 está disposto a investir. E, principal motivo, redução da conta de energia elétrica. E por que eu falo que o mercado é extremamente otimista? 74% dos entrevistados, quase 75% ali, tem interesse em adquirir, por algum motivo tem interesse de adquirir a tecnologia. Bom, indo além, então, finalizamos a primeira parte então, da introdução, entramos agora na parte de protótipos, onde eu vou falar do dimensionamento, processo construtivo, prototipagem e testes, os custos, montagem e os experimentos para depois passarmos para os resultados, conclusões e trabalhos futuros. Bom, a primeira coisa a ser feita, cálculos. Então, utilizamos dois equacionamentos para a corda e para o ângulo de torção, corda e ângulo de torção, para determinarmos como ficaria essa pá. Então, aqui a corda, ela diz qual vai ser o comprimento em cada seção, aqui, ó, em cada seçãozinha dessa aqui. Então, cada seção dessas foi calculada. Cada parte dessas foi calculada. Então, a partir do momento que tu faz as considerações iniciais das variáveis, dessas variáveis, eu vou mostrar as variáveis agora, então tu consegues fazer uma pá igual a essa. E aqui, então, tem uma planilha. Essa planilha eu utilizei ela como referência para mostrar todos os dados. Então, eu tenho inicialmente o raio de ano, que a gente definiu, isso aqui foi arbitrado, a área calculada, né? E a mais específica da literatura, número de pás a gente pegou da dissertação da Valdirene Verdun. E aí, primeira consideração, velocidade de ponta de pá. Bom, a velocidade de ponta de pá a gente usa um gráfico onde ele considera o coeficiente de potência de Betz, que eu já vou falar o que é, pelo número de pás. Então, nós tínhamos 5 pás, e nós utilizamos o coeficiente de potência máxima, coeficiente de potência de Betz. Tu entra aqui nesse gráfico e tu tem uma curva referente a cada tipo de equipamento. Então, aqui para nós é essa curva aqui, tu rebate ela embaixo que tu pega o coeficiente de velocidade de ponta de pá, foi assim que foi definido. E aqui as velocidades, as partes divididas, aliás, que a gente inicialmente diz que seriam 25 e depois precisamos fazer uma modificação e eu vou mostrar depois essa modificação. Bom, coeficiente de potência de Betz. Bom, Betz foi o primeiro a mostrar que o coeficiente de potência máximo aqui é 59,3% que tu consegue extrair do vento. Ou seja, no momento que tu coloca uma turbina em escoamento de vento, tu vai ter inicialmente uma velocidade V1, que aqui é distante da turbina, uma certa distância da turbina. E V3, que é uma velocidade após a turbina. E aqui a ação da esteira aerodinâmica, que é V2. Bom, essa relação aqui entre V1 e V3, ou seja, V3 será sempre menor que V1. Por quê? Porque se V3 for igual, se V3 for igual a V1, nós não vamos estar extraindo nada, a turbina não extraiu nada de escoamento. Então, V3 tem que ser sempre menor que V1 para essa turbina extrair alguma coisa de escoamento. E aí é o momento que tu utiliza essa relação aqui, nessa equação, tu consegue ver no gráfico aqui, ó, que qualquer valor de razão de velocidade aqui que tu coloque, não vai passar de 0,593. Esse experimento, inclusive, essa parte aqui da esteira, esse experimento eu vou mostrar, a gente fez esse experimento eu vou mostrar daqui a pouco mais. Seguindo, assim, essa consideração toda aqui nesse slide, está bem explicado no trabalho, depois se alguém tiver alguma dúvida pode me perguntar depois, que o tempo é curto, então se eu parar para explicar tudo vou demorar muito, mas tudo isso foi necessário para a gente fazer a aquisição desse torquímetro que contemplou o presente estudo. Então, o torquímetro aqui, depois eu vou mostrar. Então, foi todas as considerações aí iniciais para a gente adquirir o torquímetro. Sim, a velocidade nominal, então, a gente definiu isso durante a reunião do projeto de pesquisa do CNPq. O ângulo de ataque também definido através da literatura, como 10 graus sendo ótimo, e o perfil NACA 0012. Que aqui a gente já aproveita para explicá-lo, né? Bordo de ataque, a gente tem o comprimento de corda aqui, que foi calculado, e o bordo de fuga.
Seguindo aqui, eu explico a parte de como foi definido o CL e o CD, que é para a gente terminar de fazer a última variável que a gente precisava definir era o coeficiente de sustentação, o CL. O resto tudo já tinha sido definido, precisava definir CL. Bom, para definir CL, não tinha medido o perfil de velocidades ainda, então utilizei uma velocidade arbitrada, que foi, para mim, a gente ia utilizar 10 metros por segundo, depois resolveu utilizar 15 metros por segundo, então a gente utilizou 15 metros por segundo, e aí, tu mudando aqui na equação, tu encontra um Reynolds muito próximo a 200 mil, e aí tu entra então no Xfoil, que é um site especializado só em perfis aerodinâmicos, tem uma gama muito grande de perfis lá, e aí tu consegue aqui, entrando com o teu ângulo de ataque, no caso nosso aqui era 10, tu consegue então o CL e o CD, o coeficiente de sustentação e o de arrasto. Bom, vamos para montagem. Ah, sim, esqueci de falar. Aqui, ó, então, ângulo de ataque máximo, 10. Esse ângulo aqui é o nosso ângulo de ataque ótimo. E aí, o cálculo das forças, né? Para a gente chegar no torque estático. Então, o que se fez? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente conseguir ver melhor essa parte. Então, a gente tem essa imagem, que essa imagem é da literatura e ela mostra, então, as forças e as velocidades que atuam sobre um perfil. Todas essas forças e todas as velocidades, a velocidade antes de chegar no escoamento, a velocidade aparente, velocidade tangencial, força de sustentação, força de arrasto, todas essas forças são definidas aqui, nessa forma, para um equipamento dinâmico. Só que durante o experimento a gente estava medindo um equipamento estático. Então a gente não poderia utilizar exatamente assim como está aqui. Então a gente pegou, e quando eu digo a gente, eu e a professora, né, que a gente fez uma pesquisa lá para tentar fazer uma relação do torque estático para o dinâmico. Então Twilly prevê essa relação aonde tu tens, né, que a tua velocidade angular aqui vai tender a zero, ou seja, praticamente não terás velocidade angular, e a tua velocidade aparente tu considera como uma velocidade nominal. A partir do momento que tu fazes isso, tu entra nas equações aqui, essas equações são previstas para o torque dinâmico, e tu então mudas aqui a velocidade aparente pela velocidade nominal. Feito isso, tu já conseguiu fazer uma consideração, uma aproximação boa. Mas ainda a gente fez uma outra consideração, que também é prevista por Twilly. Calculamos um novo ângulo de ataque. E aqui está descrito novamente esse ângulo de ataque. Claro que a gente manteve 10, porque 10 era o ângulo ótimo que a gente queria manter pela literatura, né? No momento que a gente manteve esse novo ângulo de ataque, a gente precisou entrar de novo no Xfoil para pegar novos CL/CD para fazer as considerações aqui nas equações. Por que novos CL/CDs? Porque V2 aqui, ó, é menor que a velocidade infinita, ou seja, a velocidade nominal. Essa velocidade aqui que está entrando aqui no escoamento, ela é maior que V2. Então, como V2 é menor e a gente está analisando essa parte aqui, precisamos entrar novamente no Xfoil com o Reynolds agora calculado menor, e então fizemos essa consideração e conseguimos chegar nas forças, todas as forças aqui calculadas, e também o torque estático. Para ter noção da precisão do cálculo, esse cálculo, o estático calculado ficou 9,1% maior que o medido, e também esse torque, ele ficou, que a gente lá, no início da apresentação, durante a tabela lá, aqueles torques que eu mostrei que a gente fez, aqueles torques eram calculados, era dinâmico. Então, no momento que a gente fez essa consideração aqui, esse torque é 55% menor que o torque dinâmico. Já para a gente ter uma noção de quando essa turbina vai gerar de torque dinâmico quando a gente for medi-lo, né? Assim, agora, processo construtivo. Então, a partir do momento que a gente teve todas as considerações iniciais feitas, a gente passou para a construção. Então, passei os dados para o Daniel Jodar, que domina brilhantemente o SolidWorks, né? E ele, então, fez o desenho para nós da pá, o desenho 3D, gerou esse desenho aqui. E aqui o que eu tinha falado, ó, a gente precisou fazer essa redução aqui, ó, de 2,5 cordas. Essa redução precisamos fazer
para entrar esse centro, que esse centro nós não tinha previsto antes, e nós gostaríamos de manter os 50 milímetros, os 500 milímetros de diâmetro, então colocamos um centro para fazer a parte da fixação das pás, e aí precisamos reduzir as cordas. Também fiz essa consideração aqui, a partir daqui foi eu que montei, essa parte 3D toda foi eu que montei, aqui também. Essa parte 3D eu montei para passar para a Beatriz e a Carmen, que estão trabalhando, são alunas de TCC que estão trabalhando em algumas análises dessa turbina, para fazer comparativos também. E aqui as peças, né, o hub e o encaixe do eixo com as suas devidas extrusões aqui para economizar material e tempo de pressão e também para os encaixes, né. E aqui precisei fazer essa consideração aqui, dividir as pás em 3 por causa da seção Z da impressora, que era muito pequena e não caberia a pá inteira. Essa é a impressora que foi utilizada. Esse aqui é o layout do software. Aqui são os 2 produtos que a gente estava falando antes, que já foram gerados através do trabalho, que é um manual que eu deixei lá no GEMAP como forma de agradecimento, porque o GEMAP me emprestou o laboratório, o Notac lá me emprestaram o laboratório, me emprestaram a impressora, me cederam a chave dos laboratórios, que a impressora faz muito ruído, e inclusive isso do ruído foi um feedback que eu mandei para a empresa, para a fabricante, né, a Cleaver, que é daqui de Porto Alegre mesmo, e como eu estava dizendo, então me cederam o laboratório, falei para eles dos ruídos, estava aloprando muito o pessoal do laboratório, realmente estava mesmo. Então, faz muito ruidosa a impressora, e aí resolvi pedir para eles se eu não podia imprimir à noite. Liberaram a chave, liberaram o laboratório, então não tem como não agradecer, né, as pessoas que me auxiliaram nisso. Claro, o GEMAP e o Notac lá foram pessoas importantes, o professor Inácio e o professor André Casagrande, que me auxiliaram muito nisso. Bom, e relacionado ao feedback que eu enviei para a Cleaver me retornou dizendo, uma das principais queixas minha com a Cleaver, que eles colocam no manual deles que imprimem ABS e a impressora não imprime ABS, que são 2 materiais, 2 filamentos. Esse aqui é o PLA e o ABS, depois eu vou passar para vocês aí, dar uma olhada, vocês vão ver que realmente as peças são totalmente diferentes. Continuando na nossa apresentação, assim, um vídeo bem breve aqui, só para terem noção da impressão. Então, a gente tem aqui, ó, esse vídeo é um vídeo acelerado, né, do processo, e só essa parte da impressão aqui, ó, essas pecinhas, esse tamanho aqui, ó, 6 horas mais ou menos para ficar pronto, só esse pedacinho aí. E se nós formos analisar a velocidade, né, então a gente vê a impressora aqui funcionando em toda a sua glória, maravilhosamente bem, não posso reclamar porque me ajudou bastante, mas não foi fácil, foram 200 horas de impressão, quase morei dentro do laboratório, os caras já estavam loucos para me mandar embora de lá. Mas, tá bom, pelo menos deu certo. Assim, professora, a senhora pode passar para eles aqui essas peças. Bom, aqui são as peças, então, que foram algumas análises que eu precisei fazer inicialmente, 80 horas de testes, para tentar definir, porque como era um cenário novo para mim, não conhecia, eu precisei conhecer tudo. Então, para mim saber a densidade que eu utilizar, né, a densidade, quanto maior a densidade aqui, por exemplo, se botar 100%, essa densidade aqui, isso aqui vai ficar, essa pá vai ficar totalmente completa, né? Ela não vai ficar com essas hexagonais aqui. Vocês vão ver as peças aí agora. E aí, outras considerações também para reduzir rugosidade, algumas análises que eu fiz também, no final optamos por deixar apenas com lixa, porque não teríamos tempo hábil para fazer o certo, que era aplicar o papel contact, foi o que deu menor rugosidade nas pás, foi o papel contact, e também a aplicação mais fácil, mesmo dando alguma diferença aqui no bordo de fuga, um acabamento não tão considerável, né, no bordo de fuga da pá, mas mesmo assim ainda dava uma melhorada considerável, e era bom também na relação peso também, né, não aumentava muito o peso, que alguns materiais a gente utilizou e aumenta muito o peso. E aqui, como eu tinha falado, né, os materiais em ABS que a gente nota, olha só, essa peça vocês vão ver, e agora vocês vão ver essas pecinhas aqui, e essa peça bem acabadinha, essa aqui é a mesma peça, o mesmo arquivo, a mesma coisa, toda derretida, toda errada. Então, foi uma consideração que eu fiz para a Cleaver. Assim, aqui uma coisa que me assustou bastante, me impressionei bastante com isso, porque fiz os orçamentos com as empresas, 3 orçamentos, o menor orçamento, R$ 9.300 quase, para imprimir essas 2 turbinas, exatamente essas 2 turbinas. E aí, quando eu fui imprimir, eu e a professora já estava preparando os bolsos, nós estávamos preocupados já. Né? A gente quando foi imprimir, R$ 500 gastei para imprimir as 2.
E se eu considerar as peças, os testes, que eu precisei imprimir peças extras, né? Porque depois eu vou falar para vocês por quê. R$ 1.075, ou seja, se eu considerar tudo 10 vezes maior, 10 vezes menor, e se eu considerar apenas os protótipos, que foi o orçamento que me fizeram, 20 vezes menor. E aí então vale uma ressalva para quando, porque R$ 9.264 tu compra uma impressora melhor do que a que eu utilizei para imprimir. Então já vale uma ressalva aí para quando for fazer a impressão, dar uma analisada nesse custo-benefício aí para ver se realmente não vale mais a pena comprar a impressora então do que mandar imprimir. Isso aí eu achei muito discrepante esse dado, porque de R$ 9.264 para R$ 500 é muita diferença, mas eu tenho os orçamentos para quem quiser ver. Pode que eles tenham entendido quando vê que não entenderam o tamanho da pá, quando vê, e pensaram que era uma pá, em vez de 500 milímetros, era 500 centímetros. Não sei, mas mesmo assim é muita diferença. Bom, continuando aqui então, mostro para vocês os dois kits, o kit de BETS e o kit com as pás modificadas. Modificada aqui então, a gente pegou a pá de BETS e tirou essa parte mais ou menos essa seção aqui foi cortada, esse pedacinho aqui, e aí resultou na modificada. E aí a diferença aqui, 14%, aproximadamente, 14%, 30 gramas a diferença entre a modificada e a ótima de BETS. E aqui eu mostro já os detalhes aqui dos encaixes, né? Então eu inseri um parafuso metálico na base da pá, e essa base era parafusada dentro do hub, que já era previamente feito concebido nesse layout. E depois, através desse furo aqui, ele era rosqueado aqui no encaixe do eixo. E o encaixe do eixo, por sua vez, era fixado no tripé da câmera, e por fim se fixava aqui o torquímetro e se fazia as medidas. Depois a gente vai falar disso. Agora vamos falar do perfil. Então, para determinar o perfil aerodinâmico, primeiro experimento, precisava conhecer aonde eu colocaria o equipamento. Então, seguindo conselhos do professor Alexandre e da professora Adriane, o professor Alexandre me ajudou com os pitôs e a professora Adriane com a montagem da malha, né? Então a gente fez essa montagem. Esse pitô, ele variava as suas posições, as suas variações estão aqui, agora já vou dar um zoom para a gente analisar. Da seguinte forma: uma régua graduada na lateral aqui, na vertical, e uma linha graduada na base. E a gente tinha essa variação exatamente aonde a turbina posteriormente seria colocada. E atrás um pitô de referência fixo, a 50 centímetros de altura, bem no meio do canal, e a 1 metro de distância do pitô variável. E aí, então a gente tinha essa variação que eu chamei na parte escrita de malha imaginária. Então a malha imaginária é representada pela régua, a régua graduada, então marcava as posições de letras e a linha graduada, os números. E com isso feito, a gente tinha essa planilha, gerava-se essa planilha. Aqui eu destaco apenas a posição F1, a bem de baixo, essa aqui, né? Então eu destaco essa posição, e aqui a gente tem o layout, 3 medidas eram feitas para cada posição, e com essas medidas feitas a gente fazia uma média aqui, uma velocidade média, e colocava para fazer o perfil depois no software, que depois eu vou falar disso, que são os resultados. E então, utilizando esse equacionamento aqui, a gente calculava a pressão barométrica para o dia, media a pressão barométrica do dia e fazia o cálculo da densidade do ar para o dia. E com essa densidade, media-se aqui no manômetro eletrônico, fazia-se a leitura no manômetro eletrônico, fazia-se o cálculo da pressão dinâmica e se calculava finalmente as duas velocidades do manômetro inclinado e do manômetro eletrônico, VME e VME. Aqui, então, como eu tinha falado, o detalhe da determinação da esteira aerodinâmica, e sim dos protótipos, baseada na esteira aerodinâmica de BETS. Então, assim como eu tinha mostrado anteriormente, a gente tem a turbina posicionada dessa mesma maneira, com uma consideração importante a ser feita. As medidas eram feitas com os dois pitôs variando concomitantemente, apenas nessa posição.
Ou seja, a gente não tem a esteira completa, a esteira aerodinâmica completa, a gente tem a esteira de uma parte, a esteira como se fosse uma esteira base, para a gente ter uma noção de como seria a esteira, mas não é a esteira completa. A esteira completa nós teríamos que fazer em todos os quadrantes, ou seja, teríamos que fazer que nem a gente fez o experimento do túnel, a gente deveria fazer uma malha também variando, essa malha imaginária variando atrás, e na frente aí sim nós teríamos toda a turbina, mas só para termos uma base já. Então 2 pitôs, como eu falei, variando concomitantemente, do centro da turbina até 10 centímetros antes de chegar à parede do túnel. E aqui a gente faz então agora o experimento do torque dinâmico, do torque estático, desculpem, e para esse torque estático já vamos fazer essa consideração aqui. As pás foram construídas variando no hub, então, elas variavam a angulação. Essa angulação que eu falo aqui, 20,20 graus, é em relação à corda de base, a primeira corda ali. Então, 20,20 graus foi o cálculo que a gente obteve, que eu obtive nas planilhas, e aí eu apenas adicionei 15 graus para variação. Depois eu vou mostrar os resultados. Então o experimento era feito da seguinte forma: acionávamos o inversor, tínhamos um sentido do escoamento. No momento que o inversor começava a fazer algum efeito na turbina, com esse torquímetro aqui fixado no eixo, ou seja, ela não estava girando, ela estava com o torquímetro fixo. Então a gente tinha um escoamento igual, mas ela parada, e essa força do escoamento, em vez de ser transformada, em vez dela ser transferida para o giro, ela é transferida para o torquímetro. E aí nós então medíamos aqui, fazíamos a leitura, isso de 5 em 5 Hz no inversor, de 5 em 5 Hz, e aí nós obtivemos curvas de torque, variando nas 3 posições. Aqui eu mostro outro experimento que a gente fez, que foi para a medição das RPMs. Aqui eu falo RPMs, mas o que a gente queria mesmo era determinar a velocidade angular para ter uma relação do torque dinâmico. Então, no momento que a gente tem a determinação da velocidade angular, e eu mostro aqui um vídeo, só para termos noção da intensidade que era dentro do túnel. Então, aqui a partida teve posições que partiu a menos de 1 metro por segundo. Por exemplo, agora está funcionando aqui, e aqui a gente não observa, está na velocidade 1 do ventilador. Então, quando atinge 50 Hz, é que a gente consegue ver como foi quase 5.000 rotações por minuto na melhor posição. Fecha, senão vai ficar fazendo barulho. Tá. Então a gente utilizava esse fototacômetro, momento que a gente também de 5 em 5 Hz, obedecendo a velocidade de partida. Então a gente tinha de 5 em 5 Hz, fazia essa observação, agora sim, com o torquímetro livre aqui, né? O torquímetro ficava atrás também, mas ficava livre. E aí a gente fazia essa medição, o fototacômetro, ele tem um laser, nós refletimos esse laser na pá, e ele fazia a contagem então das rotações. Bom, finalizamos então essas 2 partes da metodologia e da introdução, e vamos entrar então nos resultados. Então, resultados. Primeiros resultados. Perfil de velocidade. Bom, os perfis de velocidade, a gente obteve perfis de velocidade para 20, 30, 40 e 50 Hz. A gente não teve muita diferença no layout deles. Se a gente analisar 20 Hz, a gente vai ver que eles são um tanto rombudos, a gente precisava, para ter um perfil de velocidade satisfatório, a gente precisava que esse perfil tivesse mais ou menos dado muito perto. Isso aqui para entender, é a seção do túnel, tá? Isso aqui é a seção do túnel, onde foi feita todas as medidas. Então aqui na parede, aqui a gente precisava que esse perfil ele chegasse muito próximo das paredes. A mesma coisa aqui, ó. Essa área azul, ela precisava vir muito próximo dessa amarela, aqui, ou quem sabe até da verde até, para ser um perfil considerado satisfatório. Porém, é um perfil rombudo, tem diferenças de velocidades, onde a gente observou a maior diferença de velocidade foi a 50 Hz, e aqui eu destaco as velocidades, né? Velocidade máxima 4,12 para 20 Hz, 6,17 para 30, 8,25 para 40 e 9,88 para 50. Como eu falei, quanto maior era a velocidade no canal,
maior era mais rombudo esse perfil se mostrava. E sim, a velocidade maior sempre, em todos os perfis, foi observada no centro do canal. Inclusive, depois eu vou falar que depois quando eu mostrar o túnel eu vou falar sobre isso. Bom, aqui é a esteira aerodinâmica, então, os resultados da nossa esteira. Bom, antes de mostrar os resultados, que eu tinha falado que eu precisei imprimir as peças reservas, né? Nossa turbina cisalhou, fazendo o experimento das rotações por minuto, a turbina cisalhou, então nós precisamos fazer uma turbina nova. Inclusive eu passei aí, está passando dentro dos saquinhos, desses saquinhos tem as peças, o que sobrou da turbina. Então, o ideal que nós queríamos aqui era fazer a comparação da turbina ótima de Betts modificada pela ótima de Betts a 30, 40 e 50, para nós termos coeficientes de potências médios, para depois, quando fizéssemos as curvas de potência, fizéssemos o mais próximo da realidade possível. Mas, infelizmente, a gente conseguiu fazer, para a turbina ótima de Betts, com as curvas de potência, a gente conseguiu fazer com o médio, mas para a ótima de Betts modificada, a gente utilizou só o que a gente observou a 30 Hz. Então, a primeira imagem, então, o primeiro gráfico aqui dessa esteira. Bom, o que está sendo analisado aqui, nesse caso, e eu vou dar um zoom aqui também para mostrar, é essa parte aqui, ó. Então a gente está analisando exatamente isso aqui, ó, que a gente analisa, essa esteira aqui, do centro para cima, né, da turbina, até 10 centímetros antes do túnel. Então a gente tem aqui o centro, turbina posicionada no centro do canal, e aqui a gente vem subindo até 10 centímetros, que é a posição 9, 10 centímetros antes de chegar à parede do túnel. E aí a gente observou, fazendo as considerações das equações, a gente observou 24,3 centímetros e 25,71 centímetros. O que são isso? Isso aí é esse pedacinho aqui, ó. É essa parte aqui. Então, 24,3, a gente calcula esse raio aqui, utilizando o V1, observado, a medida. E depois, 25,71, a gente utiliza V3. E aqui 5, né, 25 centímetros, era onde estava posicionado aqui, que eu mostro, a ponta da pá. E aí a gente teve como resultado 2 coeficientes de potência fazendo os cálculos. 21,6 e 37,6. A partir daí a gente já coloca uma ressalva de que a turbina ótima de Betts, ou seja, a turbina com as pás ótimas de Betts, já mostrou um coeficiente de potência quase 10% maior que a turbina ótima de Betts modificada. E se nós formos decidir por utilizar entre uma e outra, eu já aconselho utilizar a turbina ótima de Betts, utilizar no projeto do CNPq. Aqui eu mostro só para a gente visualizar a esteira e para ver que a partir do momento que foi se aumentando a velocidade de escoamento, ou seja, 40 Hz, a gente foi diminuindo o coeficiente de potência. Aqui para a turbina ótima de Betts. E para a modificada a gente não pôde observar a mesma coisa, porque infelizmente cisalhou. E aí quando a gente vê a 50 Hz, ó, 33%. Então a gente tem um decréscimo, e aí eu já faço uma média, e o coeficiente de potência médio de todas as frequências foi 35% para a turbina ótima de Betts. E aqui então a gente entra no resultado de torque, e aqui a gente tem o torque estático. O melhor resultado foi a 35 graus. Foi o melhor resultado aqui, a curva do torque em Newton por centímetro, pela velocidade no canal. Então a gente tem a 35 graus, como o que saiu melhor aqui, para a turbina ótima de Betts e para a turbina com as pás modificadas. Também, a gente tem a 50, se aproxima, mas a que tem o melhor resultado é a 35 graus. Já para a relação aqui da velocidade angular, e aí eu coloquei RPM pelas velocidades do vento aqui, porque foi o que eu medi, foi RPM. Mas para tu fazer fazer aqui a conversão para a velocidade angular, é só fazer esse cálculo aqui que tu faz essa conversão, e aí tem a velocidade angular, e então tu pode mais ou menos ter noção de quanto que vai ser o torque estático quando medido. E a gente tem aqui, ó, a 20 graus, essas pás, quando a gente colocou elas a 20 graus, quase 5.000 RPMs e partindo com uma velocidade muito baixa aqui, né? A mesma coisa a gente observou quando fez o experimento com as pás modificadas. Com isso a gente definiu
Depois de feito tudo, a gente definiu, então, através de cálculos, as duas curvas de potência. A curva de potência para a turbina ótima de Betz e a curva de potência para modificada. Assim, preciso fazer duas considerações aqui. Primeiro, o coeficiente do protótipo. Antes a gente utilizava, para determinar a potência, coeficiente de Betz, que era o máximo como eu expliquei. Agora não, agora a gente utiliza o coeficiente de potência do protótipo, que para nós aqui foi os 28,8% da modificada e 35% do Betz. E a velocidade, essa de coeficiente aqui, é uma velocidade decrescida, e eu vou falar sobre ela agora quando mostrar as curvas. Então, essa velocidade decrescida aqui, já entrando direto nela, que a gente tem 12,5 para a ótima de Betz e um pouquinho maior para 14,3 para a modificada. Então, essa velocidade decrescida foi o que a gente observou quando o túnel encontrou-se obstruído pela turbina. Então, quando a gente colocou a turbina já era esperado, a turbina reduziu o escoamento. Então, onde a gente via antes que era quase 9,4 metros por segundo, agora a gente tem aqui 8,6, era 9,8 velocidade máxima, e depois, quando a gente colocou a turbina, o máximo observado foi 8,6. E aí as potências calculadas, né, a gente teve 27 watts, aqui é só para a gente ter algum dado grandeza, né, porque na realidade a gente não sabe ainda quanto vai ser, mas 27 watts, através do cálculo, 27 watts para Betz e para modificada 21 watts, e aí já mostra que Betz é 22% maior, extrai 22% a mais de potência do vento do que a modificada. E aqui eu mostro, isso aqui eu precisei fazer uma extrapolação, nosso túnel não atingiu os 10 metros por segundo, e como no trabalho da CNPq a gente precisava testar a turbina a 10 metros por segundo, então eu fiz uma extrapolação para termos uma curva de potência aqui, já com os 10 metros por segundo extrapolados aqui, né, que a gente chegou mais ou menos aqui de medições, né? 8,6 foi a maior velocidade medida, então foi mais ou menos aqui. Então, para chegar a 10 metros por segundo, precisei fazer uma extrapolação nos dados, e aí continuou, claro, a mesma diferença, 22%, e 29 watts a modificada e 38 watts a Betz. Bom, as conclusões. A padronização. Então, a padronização, no momento que tu utiliza a padronização para fazer esses dados, tu proporciona exatidão e credibilidade. Exatidão e credibilidade para quem projeta e para o equipamento que está sendo designado para aquela função. E isso é um problema que que eu notei, e muitos autores notaram, que os fabricantes não informam dados de curva de potência corretos. E essa diferença, no momento que tu monta, tu não vai conseguir suprir a demanda e o teu projeto vai estar errado. Bom, a prototipagem em 3D. A prototipagem em 3D se mostrou muito viável nesse trabalho, e eu aconselho quem puder utilizar em outros, que utilize, porque ela expressa alto grau de realismo e de detalhamento, tanto que a PAC com menos material cisalhou dentro do túnel, exatamente por ela ser mais frágil. Creio eu, não é um teste, isso é uma constatação. Acredito que ela cisalhou por causa disso, porque as duas tiveram o mesmo processo, e aquela cisalhou e essa não, então provavelmente tenha sido porque ela recebeu menos material. Bom, a esteira aerodinâmica, como eu falei, a esteira aerodinâmica que a gente fez ali, os coeficientes de potência, 35% para Betz, 28,6% para modificado. Como também falei, a turbina de Betz extrai 22% a mais, o torque estático apresentado maior, né, o melhor, foi 35 graus, aqui 35,20 graus na posição 2, e nessa posição 2, a turbina ótima de Betz apresenta um torque estático 17,8% maior que a turbina ótima de Betz modificada. Também é outro dado interessante para quando a gente for fazer a consideração lá no projeto da CNPq. As medidas das rotações por minuto aqui, né? A nossa velocidade angular ali, 514,5 radianos por segundo, né? Transformada, quase 5.000 RPMs, como eu havia falado, e partiu. A menor partida observada foi a menos 0,58 metros por segundo, menos de 0,6 metros por segundo. E a relação, então,
que eu coloco no trabalho, que eu falo no trabalho, para a gente ter a relação ótima, e isso é uma coisa que eu quero testar agora durante o doutorado, assim espero, que a relação ótima entre o torque estático e a velocidade angular vai se dar a 34 graus. Aquela posição ali onde eu faço a variação, a melhor posição é 34 graus. Se a gente observar aqui, ó, 34 graus, vai estar mais ou menos aqui assim, ó, para o torque estático. E para a velocidade angular ela vai reduzir, né? Aqui, essa curva aqui é 35 graus, essa aqui é 20, então entre as duas mais ou menos por aqui assim, creio eu que vai estar. Então nós vamos ter a melhor relação. E isso aí já nos mostra, por exemplo, 20 graus, a gente vai ter rotações aqui, quando a gente tiver com a pá a 20 graus, a gente vai ter rotações de quase 5.000 giros. Dependendo do carregamento que essa turbina tiver, não sei se é o que a gente quer. 10 metros por segundo de velocidade e a turbina com quase 5.000 giros. Tem que ver qual material vai ser trabalhado e tem que ver muitas outras coisas que a gente vai ver durante as reuniões, durante o CNPq lá, para saber se a gente realmente quer essa alta rotação aqui. A mesma coisa o torque estático, quando a gente reduz muito o torque estático aqui, ó, quando a gente chega à posição 50 graus, por exemplo, aqui, ó, aqui embaixo, aliás 20 graus aqui embaixo, né, a gente vai ter o torque estático de partida muito baixo. Vai precisar de um torque alto para partir por causa da posição, a angulação das pás, vai precisar de um torque alto para partir. E também não sei se, quando botar o carregamento na turbina, obviamente vai aumentar esse torque de partida. Então a gente precisa fazer essas considerações e essas análises novamente, determinando agora o dinâmico, para comparar com o que a gente já fez e finalmente conseguir prever a curva de potência através de laboratório, e essa é uma das expectativas do trabalho. Bom, o torque estático, como eu falei, foi 9,1% maior que o determinado experimentalmente, e aqui eu mostro o detalhe do túnel aerodinâmico, que é o projeto que a gente já está trabalhando nisso, e eu coloco a gente mais o Leonardo, né, do que eu, porque eu auxiliei no início o Leonardo, mas claro, a dissertação me ocupou muito tempo. Então a gente tem essa aqui, é a imagem real do túnel, essa aqui já é um projeto, esse aqui é um projeto, eu tirei as medidas do projeto, passei para uma designer de interiores fazer, que por coincidência é minha esposa, e aí ela fez, então, e aqui as nossas previsões, inclusive o Leonardo trabalhando no bocal já também, para fazer essas previsões, e eu mostro os projetos aqui, porque através desses projetos são 3D, são imagens 3D, são projetos 3D, então a gente consegue colocar em software para fazer a simulação e simular várias coisas. Inclusive, o Leonardo me disse que ele não simulou, né? Ele fez, na prática mesmo, limpou a tela de entrada e disse que já estabilizou um pouco o canal, já melhorou essa diferença de velocidades vistas. Bom, coeficiente de correlação. Esse coeficiente de correlação aqui é uma das minhas expectativas e uma das principais contribuições, se eu conseguir fazer, é uma das principais contribuições que poderei dar para essa área. Por quê? Coeficiente de correlação, quando eu falo coeficiente de correlação, a minha expectativa é da gente pegar agora, como a gente vai ter assim que a gente tiver essa turbina funcionando, a turbina real mesmo funcionando, a gente vai conseguir analisar essa turbina real, fazer medidas dessa turbina real. E quando a gente fizer essa medida dessa turbina real, a gente pode comparar com o que a gente observou em laboratório e até, por que não, com o que a gente observou em simulação, e então correlacionar, coeficiente de correlação, para a gente já conseguir mais ou menos ter quase que, vamos botar assim, 90% de certeza quanto, através de um protótipo da simulação, utilizando os coeficientes, consegue chegar numa curva de potência mais próximo possível da real. E o projeto de extensão, isso aí é uma ânsia minha, é um anseio meu, falei para o professor, é um desejo que eu tenho agora, quando tudo estabilizar e a gente passar essa crise que o país vive atualmente, e eu puder retornar para Porto Alegre e trabalhar, ficar dentro do laboratório, eu quero tornar a energia eólica de domínio público, utilizando essas turbinas prototipadas que a gente fez, ligando o eixo a algum gerador, pequeno gerador, né? Pode ser um motor de impressora, por exemplo. Liga esse motor em alguns LEDs, liga um ventilador representante do vento natural, como a gente tem aqui, né? Não é um motor, quem está achando que é um motor é um ventilador que está passando aqui. E aí a gente vai ter, então, por exemplo, a gente pode prototipar também uma casa, ou sei lá, um vilarejo, e ter quanto a gente faz essa dinâmica,
nessas feiras a gente vai falando algumas coisas que não são tão palpáveis para a sociedade, como a aerodinâmica, como o perfil, essas coisas, demanda, a energia eólica em si, porque as pessoas não têm muito tato nisso. Até naquela pesquisa do CPEL que eu mostrei, eles falam muito disso, que as pessoas não votam tanto porque não conhecem, né? Tem várias coisas nesse questionário que eles fazem, e uma das coisas as pessoas colocaram lá, não conheço a tecnologia, ou não votaram porque não conheciam, não sabiam direito o que era. Os pequenos aerogeradores que eu estou falando, né? Que os grandes quase todo mundo sabe. E aí os trabalhos futuros, na parte escrita, tem uma gama de trabalhos futuros que podem sair desse trabalho. E aí eu pretendo, durante o doutorado agora, determinar experimentalmente torque dinâmico e a curva de potência, e confrontar essas curvas de potência com as que eu obtive nessa minha dissertação agora. Bom, pessoal, eu finalizei a minha parte, então. Eu queria realmente agradecer a todos os presentes aqui, mas queria agradecer em especial ao URGS e ao PROMEC, que me deram a oportunidade de fazer o que vocês viram aqui. Esse é um esforço não só meu, mas de muitas pessoas. Tiveram muitos pesquisadores que contribuíram de alguma forma para o meu trabalho, né? Então, eu agradeço ao PROMEC pela estrutura que me deu para fazer esse trabalho. Sem essa estrutura eu não teria conseguido desenvolver nada, realmente não teria. Agradeço aos laboratórios que todos se colocaram à disposição, ninguém colocou nenhuma dificuldade para mim desenvolver o trabalho. Agradeço a CAPES por ter me auxiliado financeiramente, e esse é outro problema que a gente enfrenta hoje no país, e que a maioria dos bolsistas enfrentam, né, que a maioria dos pesquisadores enfrentam, que é querer pesquisar, querer trabalhar na pesquisa, como eu quero trabalhar na pesquisa, mas ao mesmo tempo ter a contrapartida do financeiro, e muitas vezes tu acaba indo para o financeiro, ou seja, vai trabalhar fora, abandona um pouco o mestrado, abandona um pouco o doutorado, porque tu precisa do dinheiro também, tu precisa te manter, tu tem a tua vida. Então, claro, que eu acredito que o fomento os órgãos dão, o governo dá, é importantíssimo. Sem eu sei que muita gente não estaria na pesquisa hoje, sem esse incentivo, porque é muito difícil fazer pesquisa atualmente sem ter esse incentivo. E, finalizando aqui, terminando, passei um pouco do tempo já, eu realmente espero que eu tenha suprido a expectativa que o PROMEC e a URGS tinham de mim. Eu realmente espero que o meu trabalho contribua para alguma coisa na comunidade acadêmica. E agradeço a todos que de alguma forma auxiliaram nesse trabalho. E se eu for agradecer a todos aqui, eu vou ter que fazer outra apresentação de slides só para agradecê-los. Bom, então, pessoal, muito obrigado. Finalizei por aqui então.